Olá, bom dia! Nós estamos aqui para mais uma vez compartilhar a palavra de Deus, estudarmos juntos como Igreja do Senhor, nesse domingo tão especial para nós. Nós vamos falar hoje sobre um assunto tão importante. Eu tenho certeza que vai vir de encontro ao teu coração, de encontro àquilo que você é como igreja. Antes de qualquer coisa, nós vamos orar. Eu te peço que você abaixe sua cabeça, feche os seus olhos, junte sua família aí para participar do EBD. Senhor Deus, muito obrigada por essa oportunidade. Aprendermos mais de Ti, nos relacionarmos contigo, estarmos reunidos, ó Deus, mesmo que de maneira online, como igreja, Pai, para aprender mais do Senhor. Por isso é isso que nós pedimos. Fale aos nossos corações. Que o Teu Espírito Santo venha nos ensinar nessa manhã. Paizinho, Tu és adorado, Tu és maravilhoso, Tu és glorioso. Abençoa a Tua igreja, Pai, que hoje, no dia de hoje, em tudo que nós fizermos, possamos continuar vivendo aquilo que o Senhor é para nós. Obrigada, em nome de Jesus. Amém. Vamos nessa? A gente está estudando o nosso Seminário 2 da nossa igreja, Descobrindo a Maturidade Espiritual. E hoje nós vamos falar sobre algo muito, muito, muito importante. Eu ressalto porque realmente é algo que você vive e talvez você nem saiba em detalhes o que significa. Através do Espírito Santo que habita no seu coração, você tem vivido isso e hoje a gente vai aprender um pouquinho mais. Ou talvez você que já sabe, como é bom a gente relembrar aquilo que a gente já aprendeu e com certeza o Senhor vai trazer novos aprendizados para a gente hoje. Hoje a gente vai, na nossa sessão 5, falar sobre o hábito da comunhão participando da família igreja. É isso mesmo que você leu. É uma grande família que nós fazemos juntos parte da Igreja do Senhor Jesus. Nós somos, a Igreja do Senhor Jesus e juntos nós formamos uma família. Mas a palavrinha que eu queria destacar com vocês aqui é comunhão. Comunhão. O que é comunhão? Vamos começar por aí? Primeiro passo nosso, o que é comunhão? E eu busquei em 2 fontes para que a gente pudesse conversar, conhecer um pouquinho e começar o nosso estudo de hoje. Primeiro, essa fonte é do Dicionário Informal, a fonte está aqui, uma pesquisa feita na internet, que fala assim: comunhão é o ato de realizar ou desenvolver alguma coisa em conjunto. Harmonia no modo de sentir, de pensar, de agir. É uma identificação em que há união ou ligação, compartilhamento. Nós já estamos falando aqui, em pormenores, o que é comunhão. Achei muito interessante falar que é uma harmonia no modo de sentir, pensar, agir. A harmonia logo nos lembra, sobre música. Como que é bonito, A junção, a harmonia de tudo que está sendo tocado, cantado em uma música. E como que é gostoso de ouvir. Eu imagino e percebo, nós vamos falar a importância da comunhão, mas como que é para cada um que faz parte da comunhão sentir, pensar, agir, ter essa identificação nessa vamos botar assim, nessa melodia, nessa harmonia, e também para as pessoas que não conhecem a Cristo, porque nós vamos ver lá na frente que essas pessoas conhecerão a Jesus através também da comunhão. A segunda fonte é o Dicionário da Bíblia Almeida, que traz para a gente pensar aí o que é comunhão. É a associação com uma pessoa, envolvendo a amizade com ela e incluindo participação nos seus sentimentos, nas suas experiências e na sua vivência. O segundo ponto fala que é relacionamento, que envolve propósitos e atividades comuns, parceria. Aqui também traz para a gente pensar um pouquinho mais, tem os versículos, se você quiser pesquisar, salva aí esses versículos para que você pesquise, para que você estude mais. Mas olha que interessante, é envolver uma associação com uma pessoa envolvendo a amizade, que a gente vê que o relacionamento já começa a se aprofundar um pouco mais,
incluindo a participação de sentimentos. Sinceramente, você compartilha seus sentimentos com qualquer pessoa? Aquilo que está mais lá no teu íntimo, no teu coração, a gente não compartilha com qualquer pessoa. Então você vê que da comunhão começa a gerar relacionamentos profundos nas suas experiências e na sua vivência. É um relacionamento também que não é qualquer relacionamento, sabe? Eu convivo, eu vivo, eu não tenho outra escolha. Não, esse relacionamento ele tem um propósito. Atividades são feitas em comum, uma parceria. Então, para a gente começar a falar um pouquinho de comunhão na igreja, vamos pensar nessas palavrinhas que nós vimos. Realizar, desenvolver coisas em conjuntos, harmonia no modo de sentir, de pensar, de agir, identificação. Será que a gente pode resumir isso aqui como uma unidade? Há uma união, uma ligação, um compartilhamento. A igreja deve viver dessa forma. E também uma associação com uma pessoa, ou vamos trazer para a igreja, com pessoas envolvendo amizade, incluindo participação de sentimentos nas experiências. Um relacionamento interligados, que envolve propósito, atividades, parceria. E aí nós vamos ler lá em Hebreus 10, 25, que fala assim: não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Ao contrário, animemos uns aos outros. Eu queria ler com você também outras duas versões desse mesmo versículo. A gente leu na linguagem de hoje, né? Nova tradução na linguagem de hoje. Mas eu queria ler com você também na nova versão internacional, que é a NVI. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros. Vamos mais a uma versão, que é a Almeida Revista Atualizada. Não deixemos de congregar-nos como é de costume de alguns, antes façamos admoestações. Vamos voltar lá na primeira versão, que vai falar assim: não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Ao contrário, animemos uns aos outros. Esse é o versículo que está impresso na sua apostila de Seminário 2, mas eu queria ressaltar uma palavrinha aqui, ó: reuniões. Os nossos cultos, tudo que nós fazemos juntos, nós estamos reunidos. E quando fala aqui em assistir, eu queria que você pensasse um pouquinho nessa palavra, não só de sentar e assistir, mas de assistência, de participação. As nossas reuniões, geralmente, os nossos cultos, os nossos estudos, nós somos corpo de Cristo. A igreja do Senhor é corpo de Cristo. Então, cada um de nós é membro do seu corpo. E cada um de nós tem a sua função. Então, nesse momento, é uma assistência de trabalho. Como nós lemos nos versículos que estão no mesmo versículo, mas numa outra tradução, fala de reunirmos como igreja. O que a igreja faz quando ela está reunida? Ela serve, ela edifica, né? Uns aos outros nós somos edificados quando a igreja está reunida. E também, voltando ainda na versão que nós temos aí, animemos uns aos outros. Há um propósito da nossa reunião: animarmos uns aos outros. Na outra versão, encorajarmos uns aos outros, admoestarmos uns aos outros, que é a mesma coisa. Vocês estão vendo aí que são sinônimos. E às vezes a gente só vê essa palavra admoestação, a gente acha que é uma questão de disciplina, de correção, quando na verdade não é. É chamar alguém para perto, é estar perto de um grupo ou estar perto de uma pessoa específica para encorajar, para animar. Então, não abandonemos a importância da comunhão. A Bíblia fala em Hebreus 10, 25, que nós não devemos abandonar. Não deixemos, novamente, não deixemos de congregar, como é costume de algum. Mas antes a gente tem que fazer isso para se animar, para se fortalecer, para se encorajar, para admoestações. E por que a comunhão é tão importante, né? Nós já começamos falando aqui
de algumas coisas que já mostram pra gente o quão importante é a comunhão. Para começar, a gente falou em família e igreja, então família já é algo importante. E uma família espiritual. Qual a importância dessa família? Uma família criada por Deus. Vamos caminhando aí? Primeiro, eu me comprometo com a família de Deus e com outros crentes. Gálatas 6,10 vai falar assim: então, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Efésios 2,19. Assim, pois, não sois mais estrangeiros nem forasteiros, antes concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Romanos 12,5. Assim nós, embora muitos, somos um só, como em Cristo, e individualmente membros uns dos outros. A comunhão é importante porque com ela eu me comprometo com a família de Deus e eu me comprometo com os outros crentes. Uma família, ela cuida de si. Familiares, né, devem cuidar uns dos outros. Hoje a gente pode não ter um modelo da família exemplar, vamos dizer assim, porque nós somos atravessados, nós somos corrompidos por uma natureza pecaminosa. Mas no ideal de Deus, naquilo que Deus formou a princípio, sem a presença do pecado, uma família era para um cuidar do outro. Foi o que Deus falou lá no início: não é bom que o homem esteja só, far-lhe uma ajudadora, alguém para estar caminhando lado a lado. Quando fala de ter filhos, né, multipliquem, né, encham a terra, dominem os animais. Então, o propósito de Deus ali sendo instituído para a família. E não é diferente quando a gente fala de família de Deus, fala da igreja. O Senhor quer que nós andemos juntos. Como fala aqui, a oportunidade para a gente fazer bem aos nossos irmãos, aos domésticos da fé. Nós não somos mais forasteiros, nós não somos mais estrangeiros, nós somos hoje membros da família de Deus. Nós somos muitos, mas nós somos um só, como em Cristo. E aí, membros uns dos outros. Como eu falei, nós somos corpo de Cristo. E o corpo tem que andar junto. Como que um corpo vai funcionar sem harmonia, né? Nós ouvimos essa palavrinha lá no início. Como que o nosso corpo vai funcionar sem harmonia? Imagina se vamos dizer assim, a parte direita do meu corpo só quer descansar e a parte esquerda do meu corpo quer correr. É interessante que quando nós somos acometidos por alguma enfermidade no nosso corpo físico, todo o nosso corpo sente. É incrível às vezes como alguns sintomas vão sendo espalhados até pelo corpo para sinalizar algo que não está bem. E não é diferente na família de Deus, né? Nós somos muitos, mas nós somos uns com os outros, membros do corpo de Cristo. Aí nós temos uma frase que fala assim: o cristão que não é comprometido com um grupo de outros cristãos para a oração, compartilhar e servir, para ser conhecido e conhecer a outros, não é um cristão obediente. Não está fazendo a vontade de Deus, conquanto possa ter uma boa teologia. Ele não está obedecendo ao Senhor. Que frase, né? Interessante a gente pensar um pouquinho. Como que é importante nós estarmos comprometidos com a oração e mutuamente. Como que a gente compartilha, gente? Vamos dar um exemplo assim, eu sozinha. Como que eu consigo compartilhar? O compartilhar eu já preciso de outra pessoa. Servir a mesma coisa, eu preciso de outra pessoa. Como que eu sou conhecida se só tiver eu sozinha? Como que eu vou conhecer outros se não tiver mais ninguém para eu conhecer? Então é super interessante a gente pensar se nós fazemos parte de um contexto, se nós fazemos parte da igreja, do corpo de Cristo, nós vamos viver cada um desses passo a passo. E aí, uma dificuldade que nós temos nos dias de hoje, onde a igreja não está podendo se reunir fisicamente, no local de reunião, no templo, né? A igreja somos nós. Mas aí a gente tem uma dificuldade quando a gente não olha os nossos irmãos olho no olho, quando a gente não pode abraçar, quando a gente não pode tocar, quando a gente não pode ter esse contato de sentir talvez o que o outro está sentindo. A gente tem aí uma dificuldade na nossa comunhão.
Quando a igreja está reunida, o corpo está funcionando a pleno vapor. Porque cada um vai estar compartilhando, vai estar servindo naquilo que é a sua área, naquilo que foi feito para exercer a sua missão, a sua função. Hoje nós temos essa dificuldade, mas em nome de Jesus a gente breve vai poder novamente, como igreja do Senhor Jesus, estar aí a pleno vapor, cada um com a sua função. E algo que eu quero já compartilhar com você, animando o teu coração. Nós estamos vivendo como igreja hoje, num treinamento para a igreja eterna. Um dia nós iremos juntos viver com o Senhor uma vida eterna. E para isso, hoje já é um treinamento, irmãos. Pensem nisso. Imagine hoje você ter dificuldade de compartilhar, de servir. Como que vai ser na vida eterna? Se você vai viver eternamente ao lado dessa pessoa, ao lado de pessoas, ao lado de tantas pessoas que você conhece, que você não conhece. É interessante, eu uso sempre uma frase que consola o meu coração. Porque é incrível, a gente conhece pessoas da igreja de Cristo, pessoas que são cristãs, salvas, remidas em Cristo Jesus, espalhadas, né? Aonde quer que a gente vá, a gente conhece pessoas, ou por onde a gente já passou, e por muitas vezes pela questão física, né? Pela distância física, a gente não pode conviver com essas pessoas. Eu comento algo com elas, eu falo assim, eu dou glórias a Deus, porque um dia nós vamos estar reunidos, essa distância física não vai existir mais, porque todos nós faremos parte de uma única igreja, a igreja do Senhor Jesus, reunida, santa, viva e vivendo em perfeição essa comunhão que hoje nós procuramos ao máximo praticar. Vamos ao ponto 2? Eu preciso ser encorajado para crescer espiritualmente. Quem não precisa, não é verdade? A gente, por muitas vezes, você já se sentiu acolhido? Alguém já lhe estendeu a mão? Alguém já ligou para você assim, vamos dizer que do nada, mas aquele do nada de Deus, que Deus incomoda o coração, para te encorajar, para você crescer espiritualmente, para ter uma conversa relevante. E até mesmo, irmãos, isso que nós estamos fazendo aqui agora, isso te encoraja a crescer espiritualmente. Eu não sei o quanto você se sente confrontado quando você se depara com a palavra de Deus e colocar isso em prática, e estudar mais. Se a gente não tivesse esse momento de estudo bíblico, como que seria? Será que hoje você estaria crescendo ou não estaria crescendo? Hebreus 10, 24 fala assim, e consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, até mesmo com quem a gente vai caminhando. Todos nós, como igreja do Senhor, com os mesmos princípios, com os mesmos valores, com o mesmo Deus, com Cristo como cabeça da igreja, nós vamos juntos, para quê? Ao amor e às boas obras. Um outro versículo que vai falar bastante sobre isso, esse versículo é bem conhecido, que fala assim, Eclesiastes 4, 9, 10 e 12. É melhor haver 2 do que 1, porque 2 pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. Se uma delas cai, a outra ajuda a se levantar. Mas se alguém está sozinho e cai, fica em má situação, porque não tem ninguém que o ajude a se levantar. 2 homens podem resistir a um ataque que derrotaria um deles se estivesse sozinho. Uma corda de 3 cordões é difícil de arrebentar. Uau! Eu não preciso nem explicar. Acho que está muito claro a força da união, a força da comunhão, a força de estarmos caminhando junto com alguém. Porque sozinho, alguém pode cair e ninguém ajudar a levantar. 2 homens podem resistir a um ataque que derrotaria se um estivesse sozinho. Preciso nem explicar mais, né? E essa corda aí de 3 dobras, né? 3 cordões, né? Ou de 3 dobras. O reforço, né? Vocês já viram aquelas cordas que tem várias, como se fossem, são cordões, né? E ali vão entrelaçando. E aqui quando fala de 2, o terceiro é quem? O próprio Senhor Jesus que está ali conosco, reforçando, para que não arrebente. O outro versículo
é Colossenses 6, que vai falar assim, 6 de 1 a 2. Irmão, se um homem chegar a ser se um homem chegar a ser surpreendido em algum delito, vós que sois espirituais, corrigiu de tal com o espírito de mansidão. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Como nós falamos aqui no início do verso 2, do tópico 2, eu preciso ser encorajado para crescer espiritualmente. Vamos ao 3? Cristo está presente quando nós estamos juntos em comunhão. Mateus 18, 20, também bastante conhecido, porque onde 2 ou 3 estão juntos em meu nome, eu estou ali com eles. Cristo se agrada da comunhão, da reunião da sua igreja, de nós estarmos juntos e mutuamente abençoando uns aos outros. Quarto, há grande poder quando as pessoas oram juntas. Mateus 18, 19. Sempre que na terra 2 de vocês pedirem a mesma coisa em oração, isso será feito pelo meu Pai que está no céu. Uau! Impacta o coração ler um versículo desse. Você tem compartilhado as suas orações? Você tem compartilhado esse grande poder que você tem em suas mãos como igreja do Senhor? Nós precisamos orar juntos, nós precisamos dessa comunhão de sentir, de caminhar junto, de prosseguirmos juntos nessa harmonia em oração. Porque fala que sempre que na terra 2 de vocês pedirem a mesma coisa, isso será feito pelo meu Pai que está no céu. Chame pessoas para orar com você, concordando com aquilo que você está orando, colocando diante do Senhor. Há uma promessa bíblica nesse versículo. Quinto ponto. Comunhão é uma forma de exemplo para o mundo. Foi o que nós comentamos no início. Para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, para que o mundo creia que tu me enviaste. Palavras de Jesus. Para que todos sejam um. O mundo crê que Jesus foi enviado a nós quando há uma unidade, uma comunhão, testemunhando que nós em Cristo somos um. E é incrível, porque nós somos pessoas completamente diferentes, vindo de experiências completamente diferentes, de famílias completamente diferentes. Somente o Espírito Santo de Deus para trazer essa comunhão à igreja, trazer essa comunhão ao nosso coração. Mas, irmão, fique atento. Você faz a escolha de deixar o Espírito Santo agir através da sua vida. Por que eu estou falando isso? Porque algo que para mim pode representar uma bênção, para você pode te entristecer. Então, abra os seus olhos espirituais, abra os seus ouvidos espirituais, seja sensível a que o Espírito Santo quer trazer à sua igreja em comunhão. Não fica disperso, não. Porque quando você fica disperso, você deixa de testemunhar que Cristo veio ao mundo. Porque o mundo crê que Cristo veio quando tem milhares de pessoas, centenas de pessoas, dezenas de pessoas reunidas num lugar, falando a mesma coisa, vivendo a mesma princípio, mesmos valores, a mesma fé, crendo em um só Deus, crendo que Jesus Cristo veio a esse mundo, morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, comunhão é uma forma de exemplo para o mundo também. E o sexto ponto, eu sou um elo da corrente para todos os outros cristãos. 1 Pedro 4,10 fala assim, servindo uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. 1 Coríntios 12,5 fala também, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente seus membros. Como elo, dessa corrente, dessa continuidade,
nós vamos exercitar aquilo que nós fomos capacitados, que cada um recebeu. E individualmente, né, vai falar que nós somos seus membros, cada um com a sua função, como nós já falamos anteriormente também. Que a gente fixe a importância de termos comunhão. Qual a importância dessa comunhão? Se você havia esquecido, se você nunca havia ouvido falar sobre isso, a gente se sente aquecido, né? É a brasa que está junto ali, com todas as brasazinhas pegando fogo junto. E quando uma brasa é tirada, ela vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo, até talvez se apagar. Então, juntos, nós vamos ali nos animando, nós vamos crescendo. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Uns aos outros da comunhão. Irmãos, vocês já pararam para contar, observar, ler quanto uns aos outros tem na Bíblia? Olha como que a gente está sendo treinado para viver uma vida eterna juntos. Vamos lá. Servir uns aos outros, aceitar uns aos outros, perdoar uns aos outros, saudar uns aos outros, honrar uns aos outros, carregar as cargas uns aos outros, ensinar uns aos outros, ser devotado uns aos outros, encorajar uns aos outros, submeter-se uns aos outros e por aí vai. Vamos aí caminhando. Te pergunto aonde você poderia fazer isso? Aonde você poderia trabalhar o perdão, trabalhar o seu coração de servo? A comunhão, ela trabalha a humildade, ela trabalha a sinceridade, ela trabalha a reciprocidade. Como é importante, a comunhão trabalha o amor, irmãos. Cada um desses pontos que nós estamos destacando aqui, dentre outros que existem, que tem, nós estamos falando aqui aquilo que a gente vai praticando como igreja do Senhor. É a oportunidade que você tem de estar sendo trabalhado pelo próprio Espírito Santo de Deus, fazendo parte da família de Deus. E aí talvez venha no seu coração uma dúvida. Como uma igreja grande pode manter bons relacionamentos? Às vezes a gente não sabe nem o nome de todo mundo, né? Dependendo do tamanho da igreja. Cada membro precisa ser uma parte de um pequeno grupo. Atos 5:42 fala assim: todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar, de casa em casa. Nós precisamos fazer parte de um pequeno grupo. Lembra que nós começamos a falar de comunhão quando nós estávamos falando de sentimento, de entrelaçar, de uma amizade profunda, de alguém que se reúne com propósito. Você acha que, por exemplo, vamos citar um número aqui hipotético, 1000 pessoas conseguem se relacionar o tempo todo entre si? Uma pessoa, por exemplo, conseguiria se relacionar com as 999? Talvez não. Não vou dizer que é impossível, tá? Mas provavelmente relacionamento profundo, essa pessoa não vai atingir 999 pessoas. Mas nós temos essa estratégia que está na Bíblia. As igrejas, a princípio, né, iam lá de casa em casa e ali havia comunhão, havia essa intimidade, esse relacionamento. Então, cada membro precisa ser uma parte de um pequeno grupo. E é sobre esse assunto que nós vamos continuar na semana que vem. A aula de hoje finaliza aqui. Eu já quero te perguntar, você faz parte de um pequeno grupo da nossa igreja? Você já foi a algum pequeno grupo? Tem algum pequeno grupo perto da sua casa? Você tem vontade de abrir um pequeno grupo na sua casa? Essas e outras perguntas. Vai se respondendo aí ao longo da semana. Vai pensando. E nós vamos continuar conversando sobre isso na semana que vem. Mas antes de terminar, eu queria te indicar uma leitura, além da Bíblia, que com certeza eu imagino aí que você faça seus devocionais pela manhã, que você tenha seu momento a sós com Deus, a sua hora tranquila. Eu quero te indicar uma leitura. Se você ainda não fez essa leitura, eu te aconselho a fazer. Que é esse livro, Uma Vida com Propósito,
do pastor Rick Warren, e fala sobre os propósitos que a nossa igreja vive: adoração, comunhão, serviço, evangelismo, discipulado. E muito interessante, irmãos, nós aprofundarmos tudo isso que nós estamos estudando na escola bíblica através dessa leitura. É uma leitura que vale muito a pena você fazer. Eu queria até ler um trechinho para você do que ele fala aqui sobre comunhão. Eu achei muito interessante, né? Ele compara a comunhão à confraternização, quando na verdade não é isso. Não é um ajuntamento de pessoas a comunhão. Isso está na página 119. Tem uma frase que eu gostei muito, que fala assim: comunhão é muito mais que apenas aparecer nos cultos. Significa experimentar a vida juntos. Isso inclui amar altruisticamente, compartilhar com transparência, servir nas necessidades práticas, autossacrifício, consolar solidariamente e todas as outras atividades seguidas da expressão uns aos outros encontradas no Novo Testamento. Vou deixar você aí com essa degustação, se você ainda não leu esse livro, e eu quero te indicar como uma leitura aí que vai acrescentar muito na sua vida. E com certeza você vai encontrar vários princípios nesse livro, da palavra de Deus em primeiro lugar, e que a gente põe em prática na nossa igreja. Por isso que eu te encorajo a lê-lo. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada por esse momento de estudo. Que o Senhor continue trabalhando a comunhão nos nossos corações. Que nós possamos ser uma igreja viva, eficaz. Que nós possamos ser uma igreja, ó Deus, que edifica a si, glorifica ao Senhor, testemunha do Senhor, fala do teu amor para as pessoas, Pai. Que nós possamos ser uma igreja que adora o Senhor em espírito e em verdade. Uma igreja cheia de comunhão, Pai. Uma igreja que ama servir. Põe, Senhor, cada vez mais aquilo que o Senhor quer para nós nos nossos corações. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Eu quero te agradecer por ter tirado esse tempinho para crescer. Obrigada. Como igreja do Senhor, eu quero te agradecer porque você abençoa a minha vida cada vez que você cresce. Porque, como nós falamos, nós somos membros uns dos outros. Então você tem a sua função. Eu sei que você abençoa muito a minha vida. E eu quero dizer para você também que não faz parte da PIBNC. Deixa seu telefone, se você não tem uma igreja, que você possa ter crescido conosco também nessa manhã. Se você não conhece a Jesus Cristo como Salvador, se você quer saber mais sobre isso, se você quer ser discipulado individualmente, deixa seu telefone nos comentários, dá um alô aí pra gente conhecer, a gente saber quem você é, e nós entraremos em contato com você. Que Deus abençoe a sua vida, que você cresça mais e mais. PIBNC, fortaleça-se na comunhão do Senhor, porque junto nós somos melhores. Deus te abençoe.